Vamos falar sobre juros no crédito rural? Sou Claudinei Poletti, sócio fundador da Poletti e Poletti Advogados. Fica comigo que eu te conto mais a respeito. Temos visto, e isso é inegável, um fato indiscutível, que os juros têm subido constantemente e que há sinalização de maiores altas. A taxa Selic, que é balizadora dos negócios de um modo geral, tem sinalizado para cima e assim deverá permanecer por um bom tempo. Tem questões de macroeconomia, questões políticas, geopolíticas, que eu não tenho condições de analisar com maior profundidade e não o farei. Nós vamos falar aqui dos juros do crédito rural. Por que estão tão elevados e por que essa vinculação com a Selic não faz sentido nenhum, nunca fez. Historicamente, o crédito rural começou a tomar corpo lá na década de 1960. Ali foram tomadas decisões importantíssimas, não só para o crédito rural, mas para o sistema financeiro como funciona hoje, que foi criado o Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, enfim. E em relação a crédito agrícola, leis importantes, ou decretos, força de lei, como é o Decreto 67, que tem vigência até hoje. Nesse Decreto 67, só para se mencionar algumas coisas, a capitalização de juros no crédito agrícola era semestral. Isso ainda é, mas tem controvérsias, mas a manutenção existe. Os juros de mora, por inadimplemento nas cédulas rurais, poderia ser de no máximo 1% ao ano. Enfim, veio-se nesse sistema, nessa toada, e começou-se a organizar o que seria o futuro, esse setor gigantesco, pujante, que é o agronegócio, teve início ali. Na década de 1990, em meados de 1990, os agricultores estavam absolutamente endividados, e isso de norte a sul do país, por conta do quê? De juros não pré-fixados, juros pós-fixados. Na verdade, existia um fator que era chamado TR, taxa referencial, que na verdade era a média dos juros das 21 principais instituições financeiras do país, e isso era usado como fator de correção. Isso levou os agricultores ao endividamento até então jamais visto, e que eu acho que só rivaliza com o atual, que eu acho que é maior. Pois bem, na época, o principal financiador do agronegócio, da agricultura, era o Banco do Brasil. Havia outros players, outros bancos, mas em menor escala. O Banco do Brasil era o grande banco financiador da agricultura. Ele era o maior banco agrícola do mundo e as operações dos agricultores basicamente passavam pelo Banco do Brasil. Foi feita uma CPI do endividamento agrícola para se apurar o que estava acontecendo, e a CPI não deu em pizza como a maioria no Brasil. Ela teve um resultado que foi a securitização em 1996, seguida pelo PESA, que foi uma equalização, podemos dizer assim, das dívidas dos produtores, e eu digo sem nenhum medo de falar bobagem que foi um dos maiores, se não o maior investimento feito no agronegócio. Isso possibilitou que os produtores se readequassem e chegassem onde estão hoje. Isso não é muito falado, mas é fato. E os produtores, não foi tão simples, teve muita discussão, mas esse não é o ponto sobre securitização e PESA, que eu acho importante para sabermos de muitas coisas que acontecem hoje, sabermos sobre esse assunto. Falarei sobre isso num outro momento. Mas enfim, ali, além do PESA e da securitização que equalizaram as dívidas dos produtores, houve outro fator importante. A partir de então, os financiamentos agrícolas passaram a ter juros fixos, taxas fixas. O produtor contratava e ele sabia o valor exato que ele iria pagar lá na colheita. Ainda não foi o sonho da equivalência a produto, que tentaram, mas nunca saiu muito bem do papel com as instituições financeiras, até porque o banco não mexe com grãos, com commodities, com algodão, com nada disso, mas assim, melhorou muito. E também, em 1994, foi criada a CPR, e aí as trades, as revendas, outros players entraram com mais força e aí fizeram uma equivalência a produto de verdade, mas esse não é o foco do que eu quero falar hoje. Mas essa é a circunstância histórica da situação. E a situação veio fluindo até pouco tempo. Importante dizer que nesse tempo teve taxas de juros maiores, menores, enfim, variáveis, com variações de governo, de posições políticas, mas sempre com a mesma métrica, taxas fixas. Esse é um ponto. E descoladas da Selic.
Dizem os críticos, o agro é favorecido, o agro é privilegiado, o agro só chegou onde chegou porque houve subsídios. Não é verdade, isso passa longe de ser verdade. Até porque, mesmo esses agentes financiadores com taxas menores eram beneficiados de alguma forma. Situações entre o governo e os bancos, mas todo mundo ganhou. Não foram só os produtores e o Brasil, a situação do Brasil está aí para comprovar. Imagine o agro produzindo 150 milhões de toneladas hoje. O que seria desse país? Não, balança comercial, esquece. E todo o resto. Então, assim, não é uma discussão viável se foi ou não foi um bom negócio fazer isso. Foi, mas chover no molhado ficar discutindo isso. O fato é que tínhamos essa situação. Pois bem, recentemente, com a criação de alguns mecanismos, como o CRA, como o FIAGRO, enfim, CPR financeira, o mercado financeiro olhou para o agro, quer entrar, está entrando no agro. E isso é bom, eu de longe dizer que é ruim, mas é uma outra situação. O mercado financeiro atua com juros variáveis. Ele não vai para busca de investidores oferecendo juros fixos. Até porque tem outros setores, outros papéis, outros títulos, inclusive dos governos do mundo afora, que não até pode pagar juros fixos, mas é tipo o Tesouro Americano, AAA. Num país como o Brasil, em que a situação não é tão confortável, é preciso que se atrelem a taxa Selic, e no caso é o CDI. Então o mercado financeiro opera basicamente com CDI mais alguma coisa. E ok, é um mercado diferente, e também tem alguns limitantes, inclusive valores. O mercado de CRA, de FIAGRO, não vai financiar pequenos empreendimentos. Essa é uma parte que o governo precisa ou financiar, ou possibilitar o financiamento, e não é protecionismo, e não é nada disso. Aqueles que acham que o agronegócio é um setor que tem que ir só para o mercado, que livre negociação, isso é balela, com todo o respeito, balela. E a agricultura dos países desenvolvidos comprova isso. É preciso sim a intervenção do governo. E não é favor, é o governo se protegendo, fazendo com que o seu principal setor continue pujante. Pois bem, o que nós estamos vendo nesse momento? Juros exorbitantes, cada dia maiores. E eu não estou falando do mercado financeiro. De novo, mercado financeiro, opera quem quer. Eu estou falando dos juros que têm origem em recursos controlados. Recursos controlados são recursos que vêm do governo ou que são de depósito à vista, tem várias situações, mas são recursos que sempre tiveram juros diferenciados. De novo, não é benesse, era necessidade, é questão de estratégia, é ser inteligente. Pois bem, esses juros que sempre estiveram descasados, desvinculados da Selic, agora estão não apenas vinculados à Selic, mas como são maiores do que a Selic. Tive acesso a algumas propostas de financiamento e de custeio agrícola, em que os juros vão de uma Selic e meio até 2 vezes a taxa Selic. Percebam, 2 vezes a taxa Selic. Isso é impagável. Não existe possibilidade de um produtor que capte a esses juros a sua principal fonte de financiamento e que ele consiga honrar com esse compromisso. Não existe essa possibilidade. Ele não tem isso de lucro. Evidentemente que se ele tiver uma taxa melhor dos recursos controlados e ele tiver que se socorrer um pouquinho no mercado com trades ou mesmo no mercado financeiro, ele vai fazer um mix de juros. E aí ele consegue. Mas se os juros de recursos controlados partirem de taxas exorbitantes, o que vai ser do restante? Então é uma posição completamente absurda. E nem se diga de novo que a Selic está alta e que precisa. Nós tivemos recentemente a taxa Selic elevada nos patamares de hoje ou até um pouquinho mais. E juros de custeio e de investimento de 5%, 5,5%. Teve um momento de 8%, mas era dali para baixo. E quando chegou a 8% já eram altos. Agora imagine o produtor que precisa fazer um mix disso, chegar no seu principal financiador, no agente financeiro, e lhe oferecerem 18%, 19%, 20%, 23%, 24% de juros ao ano. E isso sem contar seguro, sem contar projeto técnico, enfim, é um absurdo. E isso precisa ser dito, é preciso que se faça alguma coisa.
Inclusive porque esses agentes financeiros fazem notinhas, cartinhas, declarações dizendo, olha, não existe crise no Brasil, existem problemas pontuais, não tem inadimplência, está tudo certo. Sério? Sério que nós vamos entrar nessa? Aí esses mesmos já dizem e continuarão dizendo que o problema da elevação dos juros são as recuperações judiciais. Há uma avalanche de recuperações judiciais. Não representa 1% do crédito concedido, mas há uma avalanche de recuperações judiciais. Nós precisamos acabar com isso, oferecendo juros que representam 2 vezes a taxa Selic. Isso não acabará bem. E não acabará bem para todos. Não acabará bem para o setor e não acabará bem para o país. Se nada for feito, se isso continuar, me cobre. Haverá aí sim, um colapso, algo muito próximo disso. A agricultura merece mais carinho, merece mais cuidado. Juros são a remuneração do capital. Quem empresta precisa receber juros. É óbvio, nada contra. O mercado financeiro vai aplicar a CDI mais taxa? Ok. Mas é preciso que se mantenha o que se tem há mais de 50 anos, que é uma diferenciação para os juros aos produtores rurais, sejam eles de que tamanho forem, porque essa é outra questão, que há uma ilusão de que só os pequenos produtores têm que pagar juros menores. Não é assim, eles podem ter uma taxa até menor, mas todos precisam de taxas equalizadas que sejam condizentes com a sua realidade. Por hoje é isso, mas nós vamos falar mais sobre juros. Até a próxima.